Me avisa quando começou a gravar? Tá gravando, tá gravando. Pronto. Continuando. Então, como eu dizia, o glicogênio, ele tem ele tem oh, meu Deus. Ô, mãe, pelo amor de Deus, aqui tá tocando, eu tô no meio da aula, tá gravando, o cara tá ligando da portaria. Não é o porteiro. Lá, ela já foi lá. Ai. Inferno. Muito bem. Voltou a gravar, parou de gravar, fez o quê? Que eu não vejo a gravação aqui. Já reiniciou, tá gravando sim. Tá bom. Obrigada. Muito bem. Como dizia eu, essa gliconeogênese, então, ela vai ser fundamental para a manutenção da glicemia, porque o glicogênio, como qualquer reserva, como também é o caso dos triglicerídeos, é igual uma poupança que você tira e não bota nada de volta. Em algum momento ela vai se esgotar. Reservas se esgotam se elas não forem reabastecidas em momentos de abundância, certo? Então, a gliconeogênese ela é fundamental para a manutenção da glicemia, sempre. Entendam isso. Ela não vai ocorrer somente depois que acabar o glicogênio. Não, elas vão ocorrer de forma concomitante. Por quê? Porque ambas vão ser estimuladas por glucagon e ambas vão ser estimuladas também por adrenalina. Principalmente no músculo vai ser um estímulo maior para a glicogenólise, né? E a ação e vai ser estimulado por cortisol também. Então, o cortisol vai influenciar mais a gliconeogênese, tanto no fígado quanto nos rins, e a adrenalina vai estimular mais a quebra de glicogênio nos músculos, e tudo isso são, tanto a adrenalina quanto o cortisol, hormônios lançados em situação de estresse. Por quê, gente? Porque jejum é um tipo de estresse, ok? Então, mantendo-se a gliconeogênese constante e com os dois órgãos fazendo isso, ou seja, o fígado e os rins, o indivíduo pode permanecer 2, 3 meses em jejum completo. Obviamente que para isso ele vai degenerando sua musculatura esquelética, porque isso aqui é o que vai ser a última reserva a acabar, né? Glicogênio acaba em 2 dias, tecido adiposo pode acabar de 2 a 4 semanas, mas uma musculatura, mesmo que seja um indivíduo pouco musculoso, para se acabar, ela leva um tempo maior, tá? Então é possível manter um organismo, a gente vê nesses casos horrorosos de holocaustos, de grandes guerras, de grandes fomes na África e em outros países do mundo. Felizmente, até aqui no Brasil, a gente viu isso, viu agora com os Yanomamis, uma história horrorosa. O que a gente está vendo? A gente está vendo uma degeneração do músculo para fazer essa proteólise, para liberar esses aminoácidos, para fazer gliconeogênese e manter o indivíduo vivo o máximo possível. Então, todo esse processo de utilização de aminoácidos da proteína muscular para a produção de glicose vai ocorrer da mesma forma, ao mesmo tempo, tanto no fígado quanto nos rins. Entendido? O glicogênio que está armazenado no fígado vai ser utilizado somente para a manutenção da glicemia com esse glicogênio do fígado. Aquele glicogênio pouquinho que tem no rim não vai ajudar nessa manutenção da glicemia. Então, o rim vai ajudar na glicemia com gliconeogênese, tá? E não é pouco, não. E por que que ambos podem fazer isso? E esse é um fator importantíssimo. A presença de uma enzima específica, que é a glicose 6-fosfatase. Lembra, tanto que vem do glicogênio quanto que vem sintetizada da gliconeogênese, vai dar origem à glicose 6-fosfato. E como vocês bem se lembram, para entrar ou sair de uma célula é preciso de um transportador, que é o glúteo, e no caso do fígado e das outras células também, esse glúteo só permite o transporte de glicose livre. Glicose fosforilada não é capaz de atravessar. Então,
Não há essa enzima nem no músculo cardíaco, nem no músculo esquelético, por exemplo, e nos outros demais tecidos. E é por esse motivo que eles não são órgãos glicogênicos, eles não são hiperglicemiantes. Os rins e o fígado, ambos possuem essa enzima. E aí, entendo essa enzima, eles conseguem exportar essa glicose para a corrente sanguínea e manter a glicemia e manter a alegria do cérebro durante os processos de jejum, tá? Ah, eu tinha até esquecido que eu tinha essa tabelinha. Pronto, aqui é só para mostrar para vocês o quanto tem de combustível, ou seja, o quanto tem de reserva de triglicerídeos, proteína, glicogênio, fora as outras questões circulantes. Em um homem com um peso saudável, vamos dizer assim, com um homem acima do peso, no caso, com obesidade, o dobro de peso. E aí, como a gente sabe, né, essa diferença corporal ela vai se dar muito por conta de tecido adiposo, né? A pessoa, como eu acabei de dizer, ela vai engordar. Mas quando a gente vai olhar o teor de glicogênio, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, ó, ele é exatamente igual, mesmo que o indivíduo tenha o dobro de massa do que o outro, porque esse dobro de massa que ele tem é quase que totalmente de triglicerídeos, ok? E por que é esse 0,23? Porque é o que o fígado comporta. O fígado não aumenta de tamanho porque você engordou. O fígado não aumenta de tamanho porque você comeu mais glicose. O fígado preenche as suas reservas de glicogênio e ponto final. Acabou preencher. Então, o que acontece? Reservas num homem obeso, elas quase nunca são utilizadas. Provavelmente ele encheu em algum momento e nunca mais ele esvaziou. Por quê? Porque ele está obeso, porque ele está fazendo hiperfagia. Então, a glicemia dele está sempre elevada. Estando sempre elevada, ele está sempre com estímulo de insulina. E, dessa forma, ele só tem estímulo para guardar coisas e não para utilizar reservas, tá? Aí aqui tem os equivalentes calóricos e a sobrevivência estimada em meses. Então, obviamente que não é assim, tá, gente? Mas diz aqui que um homem saudável poderia sobreviver até 3 meses sem se alimentar, só fazendo autofagia, vamos dizer assim. Enquanto que o homem obeso poderia sobreviver 14 meses, o que também não é verdade, né? Porque tanto no homem saudável quanto no homem obeso, existe uma limitação para o consumo de proteínas musculares. Atingindo esse limite que eu não sei Prof, dizer agora para vocês. Oi? não teve a história de um homem que ele passou um ano sem comer, só fazendo reposição de eletrólito e água? Não sei. Teve? Teve, foi um homem, eles fizeram um experimento na década de 20 com um homem francês que ele pesava 230 quilos. Na época era o homem mais gordo do mundo, uma coisa assim. E Uhum. aí ele passou um ano sem comer, ele pesou 70 quilos. Não sei como ele conseguiu, mas... Veja bem. Aqui que eu estava chamando a atenção com relação a glicogênio, diferença de tecido adiposo, 15 para 80. Então a gente vê bem notório que a diferença de um homem com o dobro de peso do outro é de tecido adiposo, basicamente. Tem mais proteína? Tem, porque o corpo como um todo vai ficar maior, mas a proporção ela não se mantém. Aqui, ó, tá vendo? Então, tipo, 6 quilos de proteína muscular nesse indivíduo de 70 quilos. Vai para 8 quando dobra o peso, entende? Não vai de 6 para 12, vai de 6 para 8. Então, isso não vai fazer dobrar a capacidade de sobrevivência, nem fazer com que ele resista mais tempo. Essas histórias, ainda mais essas histórias antigas, a gente tem que olhar com muita cautela e ver como é que é assim. Há anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda, foram no Jô Soares, um casal que dizia que estava vivendo um ano de luz. Sinceramente. Eles podem dizer o que eles quiserem, mas eles não estavam Eu vivendo de lembro luz, dessa né? história de Jô Soares. Oi? Eu lembro dessa história de Jô Soares. Você lembra? Não, água e luz, pelo amor de Deus. É. Enquanto a gente não tem cloroplastos e não produz clorofila, sabe? Mentira, é mentira, ponto. Ponto final. Então, assim, com relação a esse caso aí que você está falando de 1920, eu não faço a menor ideia. Se você achar, depois eu posso até investigar, tá? Mas é isso.
E também não é porque tem um ou outro caso que isso seja uma regra geral para toda a população. Isso aqui mesmo que eu estou falando, de 3 meses. Depende muito. Você vê, quando teve o Holocausto, durante a Segunda Guerra, e todos os holocaustos que tem na Rússia, na China, na África, vários países têm tido, né, períodos onde as pessoas ficam meses. Agora está tendo uma coisa horrorosa lá na Palestina, pessoas sem se alimentar durante meses, 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 as pessoas estão sobrevivendo. Aí você diz, como? Como é que está sobrevivendo? Dessa forma que eu acabei de falar. Elas estão consumindo sua musculatura esquelética. Agora, até que ponto um organismo aguenta esse consumo de musculatura esquelética? Tem um limite. Agora, o meu limite não é o seu limite, nem o limite lá de uma pessoa da outra. Se a pessoa é mais idosa, se ela é mais jovem, o quanto ela tinha, a própria composição corporal ela é diferenciada. Isso aqui é um valor mediano, né, gente? Se você pegar um indivíduo, um sueco, por exemplo, provavelmente ele vai ter uma quantidade maior de músculo. Se você pegar um chinês e comparar com o mesmo peso, vai ter uma quantidade muscular menor. Entende? Então, isso tudo são grandes variações que vão influenciar enormemente. O fato é que existe uma limitação para tudo no organismo. O corpo ele é capaz de utilizar mecanismos de emergência até determinado ponto. Acima disso, ele não consegue mais, né? E a tentativa da natureza sempre, sempre é nos manter vivo o mais tempo possível. Mas não é eterno. Se fosse assim, a gente era imortal, né? Certo? Muito bem. Bueno, então aqui, mais ou menos, repetindo aquilo que eu já falei, é só que aqui ele está focando mais no jejum mais prolongado, que eu já falei sobre isso. Aqui o que ele acrescentou? Além de mostrar os corpos cetônicos sendo utilizados pelo cérebro, mostra também os corpos cetônicos sendo enviados para a urina, porque o rim, quando percebe o excesso, vocês já viram essa parte quando viram a filtração e a reabsorção, existe um limiar de filtração para os rins. Então, se determinada substância ela é retida, porque ela é necessária no sangue, e ela está em quantidade aumentada, mesmo como ocorre com a glicose, ela vai ser obrigatoriamente eliminada via urina. Um dos motivos, inclusive, é por conta da natureza química desses corpos cetônicos. Eles têm caráter ácido e, quando em quantidades elevadas, provocam acidose. Vão provocar uma acidemia, em que, se mantendo, vai gerar uma acidose metabólica, tá? E os rins têm um papel muito importante justamente no controle disso. Bom, no caso de diabéticos, por exemplo, em que a supressão, diabetes tipo 1, uma supressão da produção de insulina, há um estímulo diário, 24 horas por dia, para a produção, para uso de reservas e para a produção de corpos cetônicos. Então, uma das complicações mais comuns do diabetes tipo 1 é justamente a cetoacidose. Por quê? O indivíduo não consegue repor suas reservas, mas consegue fazer esse consumo de proteína muscular, faz gliconeogênese, faz muita síntese de corpos cetônicos, e aí você tem um aumento dessa concentração provocando a acidose. O rim, coitado, faz o que pode, tentando compensar, aumentando a excreção de ácido pela urina. Mas ainda assim não é o suficiente, e a gente tem valores aí na literatura que você diz assim, é a mesma coisa, como a pessoa sobreviveu, porque são concentrações absurdas, absurdas, assim, tipo de 10 vezes mais de corpos cetônicos, o pH lá em 6 alguma coisa, 6,8, 6,9, você fala, como uma pessoa dessa sobreviveu? Por quê? Em casos mesmo de acidose, há casos que a pessoa passa de pH 7,35, que é o mínimo normal, né? O mínimo saudável. Passa para 7,2, a pessoa já começa a ter um monte de complicação, e se ela permanecer assim, às vezes ela vem a óbito. De novo, depende da característica de cada um, mas você vai falar, qual é o pH mais alto e mais baixo que mata? A gente pega o quê? Os extremos, 6,8, 7,8. Mas teve um caso em sei lá quando que o cara chegou a 6,5. Pode ser? Pode.
não sei. Era um organismo especial um pouco mais resistente que os outros, mas não é o comum, não é a média da população, certo? Bueno, aqui acho que já falei sobre tudo. Bom, então a gente vai ter sempre essa conversão de glicogênio em glicose, de glicose em glicogênio e da gliconeogênese. O rim está o tempo todo participando desse processo, dessa manutenção da glicemia. Aqui, aquilo que eu falei mais cedo, com relação aos efeitos da baixa glicemia sobre o organismo, sendo mais perceptivelmente verificados pelos sintomas neurológicos, né? Porque o fígado se ressente muito disso. Então, está aqui, ó, variação que é considerada normal, quer dizer, a gente considera que o mínimo ideal seria em torno de 70. Mas, de novo, ele pode ir a 60. Eu, por exemplo, na gestação, no primeiro filho, minha glicemia chegou a 55. Não morri, graças a Deus. Mas eu ficava super mole, né? Porque isso dá uma fraqueza, etc. E aqui, ó. Sinais sutis neurológicos. Fome, né? Para te estimular. Liberação de glucagon, adrenalina e cortisol, como eu falei para vocês. Situação de estresse. Pode haver já sudorese e tremor. Então, é muito comum, quando a gente começa a ficar com muita fome, a gente começa a se tremer. Isso tudo é seu cérebro dando sinais que a coisa não está ficando legal. Em geral, indivíduos saudáveis, com rim e com fígado em suas funções perfeitas, isto não vai passar daqui, não vai passar. Vai ficar em 55 e olhe lá. E esse 55 vai ser mantido pelo quê? Muito por gliconeogênese. Tá? E aí você pode ficar horas nisso. No entanto, outros hormônios podem ser implicados nisso, ou de forma forçada, né? Alguém vai matar o outro com uma injeção de insulina, ou de forma não forçada, algumas variações no organismo, e isso ir para valores abaixo de 40. Abaixo de 40, a gente já começa a experimentar uma grande letargia, uma dificuldade até de abrir os olhos, e o risco de convulsão, porque imagine, como eu digo, está de menos, está de mais, a quantidade de glicose tão diminuída assim no sangue também vai afetar enormemente o equilíbrio eletrolítico, por incrível que pareça. E isso vai alterar perceptivelmente também a função elétrica do sistema nervoso central, podendo gerar convulsões e levar ao coma, ok? É uma coisa horrível, mas assim, até pouco tempo atrás, e na verdade eu não sei dizer a vocês se isso já foi proibido em todos os países, mas além de se utilizar a terapia de eletrochoque para tratamento de algumas doenças psiquiátricas em pacientes muito alterados, uma das coisas que se fez até pouco tempo era choque insulinêmico. Aí veja, você dava uma concentração, dava uma injeção de glicose no indivíduo, fazia com que essa glicemia baixasse assim, de uma forma muito rápida até esse valor que é capaz de causar convulsão. Deixava o indivíduo convulsionando durante um tempo e depois aplicava glicose nele para ele se recuperar. Como vocês podem imaginar, é um negócio de mais risco ainda até do que o eletrochoque e é muito horroroso. Então, mas assim, alguns países ainda faziam isso para tratamento de pessoas com casos psiquiátricos graves. Uma coisa horrenda. E por que é tão perigoso? Porque se na hora da dosagem o organismo responde de forma mais intensa à quantidade de insulina que normalmente se dá para os indivíduos e baixa, além dos 20 miligramas por decilitro, isso pode causar um dano encefálico permanente, que significa o quê? Morte cerebral e, obviamente, morte, né? Portanto, é fundamental que a gente tenha sempre, para garantia de saúde do indivíduo, um acompanhamento tanto da função hepática quanto da função renal, tá? Por quê? Por todos os motivos desses dois órgãos funcionarem. Mas com relação à glicemia, a disfunção renal ou hepática obrigatoriamente vai afetar o controle da glicemia, porque ambos, e aí de novo, não vou dizer que é auxílio, ambos em conjunto vão ser responsáveis pela manutenção da glicemia
desse indivíduo. Então, glicogênio, diabetes, tal. Isso aqui, deixa eu ver, já falei. Glicogênio se acumula nos rins de diabetes. Também. Aqui, era isso que eu queria. Os rins são responsáveis por 20 a 25% da liberação total de glicose no corpo, sendo assim responsáveis por 40% de toda a gliconeogênese no corpo, levando-se em consideração que depois de 2 dias não há mais glicogênio disponível para ser utilizado para a manutenção da glicemia no fígado, e que após 2 dias, ou seja, após 48 horas, a única forma de manutenção da glicemia é através de gliconeogênese, verifica-se aí da importância do rim aí, tá? Porque 60% é manutenção pelo fígado e 40% pelos rins. E digo mais, conforme passa o tempo e aumenta o tempo de jejum, o fígado, cada vez mais, principalmente depois que se esgota a reserva de glicogênio, vai aumentar a produção de corpos cetônicos. Então, é possível se medir o tempo de jejum pela concentração de corpos cetônicos no sangue. Ora, quanto mais corpos cetônicos estiverem no sangue, mais vão chegar ao rim. E isso também é um fator influenciador para a atividade renal de produção de glicose. Então, ele vai ser estimulado cada vez mais a produzir glicose, justamente em resposta àquela alta concentração, que indica o quê? Que o jejum está muito prolongado. Tá? Bom, e aí, como eu falei a vocês, com relação a transporte, o transporte ele é diferenciado em cada região renal, né? Especificamente dentro do néfron, por conta da composição de proteínas de membrana. E não vai ser diferente com relação à parte de metabolismo energético. Então, as células renais, elas têm capacidade de fazer glicólise, todas elas, gliconeogênese, algumas, beta-oxidação, algumas, cetogênese, cetólise, algumas, e assim vai, né? E isso está de acordo com o quê? Com a composição enzimática que tem em cada uma delas, tá? Com a sua função. Então, aqui eu botei nas cores diferentes, você pode ver, isso aqui é da revista da Nature, eles fizeram bonitinho isso aqui, conseguiram fazer diferenciação. Então, no que diz respeito à gliconeogênese, o que a gente verifica? Que ela ocorre principalmente na região do túbulo proximal, que as demais vão fazer outras coisas, e todas elas vão usar beta-oxidação. Aqui, o metabolismo de glutamina vai ocorrer tanto aqui quanto no ducto coletor, e assim vai, tá? Indicando a participação de cada uma dessas células nesses processos que a gente está comentando agora. Com relação à filtração, 160 gramas de glicose são filtrados pelos rins a cada dia, aquela questão da circulação, mas em hiperglicemia, isso pode aumentar até 450, é um limiar. Quando as concentrações de glicose estão dentro da faixa fisiológica, aqui ele botou em milimol por litro, tá? Mas de 4 a 7,8 é mais ou menos aquele valor que eu mostrei antes, 70 a 100 miligramas por decilitro. Efetivamente, toda a glicose filtrada é reabsorvida. Por quê? Porque a glicose é extremamente preciosa. No estado pós-prandial, o rim libera uma quantidade equivalente à glicose recém-formada do fígado, mas esses órgãos usam diferentes precursores para a síntese de glicose. Então, é a glutamina e a alanina, respectivamente, né? A glutamina é utilizada, por isso que está aqui o metabolismo de glutamina mais pelos rins, enquanto a alanina é utilizada mais pelo fígado. E olha que coisa importantíssima. Os rins estão envolvidos diretamente na degradação de insulina. Certo? 25% da insulina que é secretada pelo pâncreas diariamente é limpa por filtração glomerular e degradação tubular, ou seja, ela é metabolizada e eliminada pelos rins. Então, quando você tem disfunção renal, além de você alterar as questões do controle da glicemia, da produção de glicose, etc., e filtração, não sei o quê, você também vai ter uma alteração nas quantidades de insulina. Então, isso gera
graves problemas, como a gente bem o sabe. Então, não é à toa que todo paciente nefropata, ou seja, aquele que tem problemas renais, obrigatoriamente vai ter problemas associados ao controle de sua glicemia, tá? Muito bem, aqui é só para relembrar as questões da diferença entre glicólise e gliconeogênese. Uma via não é diretamente inversa da outra, porque a gente tem várias enzimas que são reversíveis, mas algumas são irreversíveis. Então, por exemplo, a hexocinase, responsável pela fosforilação da glicose, ela não é reversível, e a glicose 6-fosfatase também não, que é aquela que remove o grupamento fosfato da glicose. Aquela enzima que eu chamei a atenção, que a gente só vai encontrar presente nas células renais e nas células hepáticas, e por isso esses órgãos são glicogênicos, eles são capazes de produzir glicose. A outra irreversível é a PFK, a fosfofruticinase 1, também de fosforilação, que vai formar frutose 1,6-bifosfato a partir de frutose 6-fosfato. Para fazer a reação reversa, a gente precisa de uma bisfosfatase, né? É uma outra enzima que só está presente nos órgãos gliconeogênicos. Todas as demais, elas vão variar para cima ou para baixo, dependendo do substrato que está mais disponível e das outras reações que estão adicionadas. A outra, que é irreversível, está relacionada justamente à conversão de fosfonolpiruvato em piruvato, que vai depender de duas outras enzimas para a gliconeogênese, que é a piruvato carboxilase e a pepcarboxinase. Então, essas 1, 2, 3, 4 enzimas estão presentes nos órgãos gliconeogênicos, fígado e rins, e são elas que permitem, então, fazer essa produção de glicose. Da onde que faz, para lembrar? Lactato é um dos substratos bastante utilizados. Esse piruvato geralmente vem derivado do lactato, glicerol, mas a principal fonte em quantidade é justamente os aminoácidos. Quais aminoácidos? Somente os glicogênicos. Quais são os glicogênicos? Dos 20 aminoácidos, todos, com exceção de leucina e lisina. Leucina e lisina são cetogênicos, tá? Sim. E lembrando, sim, que atrelado a essa gliconeogênese, atrelado ao uso de aminoácidos para a gliconeogênese, a gente tem obrigatoriamente processos de desaminação. Desaminação é essa que pode fazer com que esses grupamentos aminos removidos sejam utilizados, por exemplo, para biossíntese de aminoácidos, nucleotídeos e aminas biológicas. Mas vale lembrar que em processos de jejum prolongado, os processos de biossíntese, de modo geral, vão estar diminuídos, certo? E aí, o que vai acontecer? Essa amônia ela vai ser convertida no primeiro substrato do ciclo da ureia, que é o carbamão e fosfato, no fígado, que é lá que ocorre isso, e essa ureia produzida vai ser, então, filtrada pelos rins. Então, em estado de jejum prolongado, a gente vai verificar, além da presença aumentada de corpos cetônicos na urina, também uma presença aumentada de ureia na urina. Por quê? Quanto maior a proteólise muscular, maior a produção de grupamento amino e, consequentemente, maior a produção de ureia, tá? Então, está mostrando aqui, ó, os esqueletos de carbono, ou seja, quando eu removo o grupamento amino do aminoácido, o esqueleto de carbono, que é o alfa-cetoácido, está aqui o nome dele, ó, vai ser convertido ou diretamente em piruvato ou em algum dos intermediários, vai depender da molécula original, né, do aminoácido original. Isso ele pode ser totalmente oxidado quando é necessário, mas se for para gliconeogênese, vai formar oxalacetato, piruvato e fazer essas reações, ó, do piruvato aqui para cima até a formação de glicose, tá? Então, aqui a gente tem os aminoácidos glicogênicos, onde é que eles são convertidos. Então, ó, esses todos aqui vão acabar se convertendo em piruvato, esses todos em alfa-cetoglutarato,
que são os intermediários do ciclo de Krebs, succinil-CoA, fumarato e oxalacetato. Tá vendo onde entra cada um? Esses que estão aqui em laranjinha são considerados glicogênicos e esses aqui são considerados cetogênicos. Ah, professora, mas você não falou que era leucina e lisina? Sim, esses são comprovadamente cetogênicos. Esses outros aqui, eles variam de biografia para biografia. Mas, enfim, consideremos, né, esses todos aqui são realmente, de fato, glicogênicos e são utilizados para isso, tá? Para a produção de glicose. E no caso específico dos rins, o principal substrato é o aminoácido glutamina. Além disso, de novo, pode ser usada a alanina, que é preferencialmente utilizada lá pelo fígado, mas pode ser usada também pelo rim, o lactato, glicerol, e também a partir de frutose. Essa frutose pode ser obtida do próprio plasma sanguíneo, que a gente tem frutose circulante. A amônia, que é removida dos aminoácidos, também serve para tamponar o pH da urina. Então, lembra que eu mostrei lá no início da aula que tinha uma quantidade de amônia sendo liberada? O próprio rim faz esse metabolismo de amônia e é uma das formas que ele tem de controlar o pH dentro do rim e, consequentemente, na urina. E vocês viram lá na primeira aula, quando viram o exame de urina, que uma das características físicas que a gente avalia, físico-química, que a gente avalia é justamente o pH, tá? E ele fica ligeiramente ácido. Então, ele não pode estar básico, nem pode estar muito ácido, que isso geralmente é indicação de algum tipo de infecção. Infecção bacteriana, infecção por micose, por alguma levedura, por aí vai. A gliconeogênese renal é induzida por cortisol. E o cortisol é produzido aonde? Na suprarrenal. Certo? Na adrenal, como eu tinha falado. E isso em resposta ao estresse. De novo, jejum é uma condição estressante para o organismo e ele age em resposta ao estresse. Por isso ele faz essas coisas. Cortisol, para quem não lembra, é um corticosteroide, portanto, derivado do colesterol. Então, aqui vem as diferenças que eu já comentei, não vou ficar lendo para vocês, tá? Esses valores aqui, ó, eles variam, diz aqui, no jejum noturno, diz que o fígado produz até 80% da glicose, enquanto o rim de 20% a 25%, mas dependendo da literatura, esses números variam de 60% para 40%, mas não importa, né? O fígado produz mais, mas a quantidade produzida pelos rins não é de forma alguma significante, ou seja, é de 1/5 a 1/4 da glicose produzida durante o jejum é feita nos rins, tá? Aqui, com relação a isso aqui já também é só uma repetição, é só para vocês terem depois para ler, né? E aqui, comparando a glicólise e a gliconeogênese renal na região da medula e no córtex, também. Sim, e aqui a parte de produção dos corpos cetônicos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, porque eu já falei alguma coisa com relação a isso mais cedo. Eu começo a aula que vem dando uma revisada nisso, porque acho que a aula que vem a gente ainda tem... a gente ainda tem aula que vem de sistema renal para poder aproveitar. Aí eu volto isso daqui, que se Deus quiser, a gente vai ter aula presencial. E eu gosto dessa aula no quadro e tiro as dúvidas da aula de hoje também, tá? Mas agora eu paro para perguntar para vocês se tem alguma dúvida. E esse é o momento de perguntar. Se quiser, pode parar a gravação. Professora, está escutando? Tô. A senhora falou que as células que não tiver enzima que vai transformar da glicose 6-fosfato, que não vai poder ser utilizada. Elas que não têm essa enzima, o que vai acontecer com essa glicose? Tipo, sem ser a parte renal e a parte hepática? Ué, vão usar para consumo próprio, igual músculo. Ah, sim, obrigada. Certo? A produção de glicose ela pode se dar para 2 motivos. Ou para a própria célula que está produzindo, a glicose ela pode ser utilizada pela própria célula ou ser mandada para algum lugar. No caso do glicogênio, alguns órgãos armazenam
para ter uma reserva de glicose para eles. O músculo é assim, o olho é assim, linfócito é assim, vários leucócitos assim, macrófago é assim. Eles têm uma reserva de glicogênio que é para eles utilizarem no momento que está escasso no ambiente externo. E aí, nessa situação, quando começa a ter uma baixa entrada de glicose na célula, se ativa essas vias de degradação de glicogênio nessas células todas, com exceção do fígado e do rim, tá? Nessa situação, o que vai acontecer? Eles vão produzir a glicose para a manutenção da glicemia, entendeu? Entendi, obrigada. E aí? Alguém mais tem alguma dúvida? Astria, Diga. Astria, Oi. a questão da morfologia lá do glicogênio nos diferentes órgãos, né? Eu até escrevi a pergunta no chat, mas fazer por aqui mesmo. Não seria por conta da velocidade de disponibilidade para o tecido? Por exemplo, o muscular, a gente vê que ele é mais espaçado, né? No fígado, parece que essa questão do glicogênio ele está mais agregado ali, parece que tem uma questão temporal de disponibilidade ali. Seria por isso? É possível, eu não sei te dizer não, agora teria que pegar o artigo e ler, porque tinha um artigo que discutia só isso, era a morfologia de grânulos de glicogênio de acordo com a atividade. Mas eu não ia entrar nessa seara, porque era muito detalhamento para vocês, né? Eu achei mó barato, porque eu mesmo não tinha visto isso. Mas, assim, ele tem várias microscopias, então, assim, já na microscopia eletrônica, você já vê, assim, diferença de tamanho e de grau de compactação, tá? É porque poderia desenvolver a hipótese em cima disso daí, entendeu? Assim, a gente sabe que o tecido muscular precisa de uma captação rápida, né, de energia, a depender da função que ele exerça, enfim. Pode ser isso, sim. E é isso, no fígado, como o fígado, assim, ainda que tenha essa grande participação do rim, o fígado é o cara para manter a glicemia, assim, né? Porque ele produz maior quantidade. Por isso que eu sempre falo, quando há falência hepática ou falência renal, seja por que razão que o indivíduo esteja, o cara está com problema pulmonar, aí começou a ter falência hepática ou renal, o prognóstico é muito ruim. E um dos motivos é justamente por conta dessa história da glicemia, tá? Aí você fala, não, mas o cara está internado. Mas a regulação fica toda perturbada. Fora as questões renais de filtração, você começa a acumular, tudo aquilo que ele faz vai ficar fazendo mal ou não vai fazer. Então, mesmo que você esteja com soro, etc., não sei o quê, é muito comum você ver em pacientes acamados, eles começarem a ter um edema generalizado, né? E isso agrava todas as condições e tal, né? Mas essa questão dos grânulos, ela está sendo muito interessante, e agora eles começaram a esmiuçar essa questão que agora dá, né? Aquilo que eu falo para vocês. Às vezes você não sabe uma determinada coisa, porque você não tem ferramentas para avaliar aquilo. Hoje, com o avanço da microscopia eletrônica, vocês falaram um pouquinho sobre isso, quando falaram sobre os podócitos, não sei o quê, não teve isso num caso? Acho que foi o primeiro ou o segundo? Não tinha uma microscopia. Foi no primeiro, pronto. As técnicas de microscopia eletrônica avançaram muito ao nível da gente conseguir ver esse grau de particularidade. Fora a espectroscopia disso, daquilo, outro, a gente tem várias técnicas que permitem chegar nesse grau de profundidade de dizer, ó, tem glicogênio aqui, mas ele não é igual. E eles viram que tem essa mudança de estrutura no mesmo tecido quando você está doente e quando você está saudável. Viram que tem diferença de morfologia nesse órgão naquele, ou seja, no órgão glicogênico ele tem uma estrutura, no órgão que vai utilizar para conta própria ele tem outra estrutura. Viram que tem aumento, então, na obesidade, no diabetes mellitus, nessas coisas que tem muita participação da alteração da glicemia, viram que esses conteúdos de glicogênio eles vão aumentar em determinados tecidos que normalmente têm uma quantidade pequena. E por que disso, né? Então, entender isso é importante para entender o funcionamento do próprio organismo. Entende? Entendi. Agora, se já se sabe por que é diferente, eu não sei. Na verdade, até onde eu li, eu acho que o último artigo que eu li sobre isso, acho que era de 2017, 2018, eu não vi se saiu nada, porque eu não estava pesquisando isso, né? Eu li esse artigo e achei interessante.
eles estavam dizendo que nem esse glicogênio que está ali no rim, eles não sabem exatamente o que o rim faz com aquele glicogênio pouquinho que ele tem. Eu tenho para mim, mas assim, é só achismo, tá, gente? Que é uma reservinha para ele, tipo assim, se precisar usar, tá lá. Mas o fato que no diabetes mellitus, ele aumenta o conteúdo de glicogênio renal. E aí, pode ser uma forma de tamponamento de glicose. Sabe como é? Tipo, tem tanta glicose, ele está tentando jogar para fora e não consegue. Aí, como ele tem lá uma forma de armazenar isso, porque ele tem a glicogenina, porque ele tem as enzimas que vão fazer a síntese de glicogênio, aí ele começa a guardar lá, ocupando espaço. É tipo assim, você não tem que fazer, você guarda lá no quarto dos fundos, o que não é legal. Né? Porque em algum momento, se isso começa a aumentar muito, vai acabar prejudicando a função do próprio rim, a função original dele. E por que eu estou falando isso? Porque isso também é um processo natural. É isso que eu falo para vocês. Quando a gente aprende uma coisa, a gente extrapola isso para outros sistemas biológicos. Então, bactérias, por exemplo, elas formam um negócio que chama corpos de inclusão, só para traçar um paralelo. Corpos de inclusão são agregados de proteína, principalmente. Formam umas estruturas, assim, umas bolinhas dentro da bactéria. E nunca deram muita bola para isso. Chamava corpos de inclusão, não sabia bem o que era, viram que era proteína, ficou aquele negócio para lá. Quando começaram a fazer expressão heteróloga de proteínas, o que é isso? Você pega um gene, sei lá, de insulina, aí enfia num plasmídio, enfia numa bactéria, uma Escherichia coli. E aí você bota lá nas condições adequadas e faz ela produzir, ela vai crescer, se multiplicar e vai produzir, entre outras coisas, além das próprias proteínas, vai produzir insulina ou qualquer outra proteína de interesse. A depender da proteína que você bota na bactéria, você não consegue depois purificá-la da bactéria, porque depois o que você faz? Você faz a bactéria crescer, você rompe a bactéria, aí o conteúdo dela sai, e aí você faz técnicas de purificação de proteína para tirar aquela proteína que você queria. É assim que faz proteína recombinante, você já deve ter visto. Insulina mesmo tem proteína recombinante. Antigamente se usava de purificada de porco, acho que ainda tem, mas agora a gente usa mais essa recombinante. Beleza. Algumas proteínas, quando você bota, vou tentar expressar essa proteína aqui nessa bactéria, você não consegue, porque a proteína vai toda para o corpo de inclusão. E você não consegue, tanto que tem tentado, vários grupos têm tentado tirar do corpo de inclusão essa proteína, mas não sai, já sai todo estraçalhado. E por que a bactéria faz isso? Porque é uma forma de proteção. Como ela não consegue parar de produzir, porque na hora que ela estimula para se multiplicar e se dividir, ela sai expressando todos os genes que ela tem, né? Inclusive aquele que você enfiou dentro dela. Quando você enfia aquilo dentro dela, por algum motivo, a bactéria ela tem, vamos chamar assim, um sistema imunológico dela, um sistema de controle, reconhece aquela proteína como se aquela proteína fosse uma coisa nociva para ela. Então, o que ela faz? Dá um jeito de agregar aquilo, porque fazendo esse corpo de inclusão, a proteína perde estrutura e fica inerte, ou seja, ela não vai mais afetar, vai ocupar espaço na bactéria, mas não vai afetar a vida da bactéria, que aí, no caso, uma coisa tóxica vai matar o organismo como um todo, tá? Então, esse seria talvez um paralelo. Tem muita glicose, o cara está com diabetes. Está sempre com hiperglicemia. O rim está fazendo o que pode, alterou, já ultrapassou o limiar dele de filtragem, e ele está eliminando todo o excesso, mas ainda assim a glicemia continua alta por vários motivos. Vocês vão estudar depois quando está diabetes. Mas aí talvez seja uma forma. Não, tem forma de fazer. Então, vou pegar uma parte dessa glicose aqui e vou botar em glicogênio, porque glicogênio também vai ser inerte, mas, de novo, vai ocupar espaço na célula. E aí é igual o quarto de entulho. Você começa a entulhar muita coisa no quartinho dos fundos, daqui a pouco vai dar rato, vai dar barata. Então, de novo, é uma tentativa de aumentar a sobrevida até que se resolva o problema. Qual é o problema? A hiperglicemia. Pode ser isso. E eu acho que sim. Eu acho que essa coisa que você falou procede. Talvez para ter um grânulo alfa, um grânulo beta, tenha a ver com a maior ou menor disponibilidade, assim, de ser mais rápido ou menos, porque deve ser um grânulo mais denso e um mais folgadinho. E para você degradar o glicogênio, você tem que desenovelar ele.
igual faz com DNA. Ele vai estar altamente enroladinho, como se fosse um carretel de linha. Então, você tem que desenovelar ele para poder vir com a fosforilase e sair quebrando esse glicogênio, liberando a glicose. Então, talvez num grau de compactação maior, seja um processo um pouco mais lento do que no outro. E talvez tenha a ver isso com o uso, né? Como no fígado e no rim estava havendo gliconeogênese junto com quebra de glicogênio, então faz uma coisa e outra. E aí não precisa dessa urgência da quebra do glicogênio, entendeu? Você vai quebrando o glicogênio lá naquela taxa para liberar para o sangue, porque ao mesmo tempo você também está produzindo glicose a partir de aminoácidos, a partir de lactato, etc. E a glicose que vem de uma fonte do outro está sendo lá liberado numa velocidade que é suficiente para manter sua glicemia até sua próxima refeição. Mas, de novo, isso aí já é raciocínio meu. Não sei se é isso aí, não vou dizer, é. Só lendo sobre o artigo. Se você quiser, tem os links, veja lá embaixo das figuras, tem os linkzinhos dos artigos. Vocês vão ver uns links de artigo, é porque eu peguei aquele texto que está ali, ou a figura que está ali, é daquele artigo. Aí dá para você copiar e colar, são artigos públicos, vocês podem baixar facilmente. Eu vou dar uma olhadinha para ver se eles extrapolam para isso daí, né? Nessa explicação. Porque tinha um que era só falando de glicogênio no rim. Bem legal. Eu acho que é esse, 2017. Mas eu li tanto artigo para fazer essa aula, né? Peguei daqui, peguei dali. Mas é óbvio, é o que eu estou falando. Aí a gente faz um foco para o que vocês estão estudando agora. Porque, na verdade, vocês querem entender como é que funciona. O que o rim faz, qual é a participação dele. E é isso. Eu li mais de um artigo dizendo a mesma coisa, que essa gliconeogênese renal, ela tem sido negligenciada, e isso fica muito patente quando eu falo do livro de bioquímica, que não é o Leninger. Você vai pegar qualquer livro de bioquímica, às vezes o cara comenta lá no texto, o rim também faz. O rim também ajuda, mas para por aí, entendeu? No livro Fisiologia, a mesma coisa, não aprofundam muito. Eu não sei agora, porque parece que saiu uma versão mais nova do Guyton, né? Meu aluno falou que saiu um ano passado. Eu não olhei. Mas vocês que têm visto o livro Fisiologia, vocês podem até depois dar uma olhadinha e me dizer se fala alguma coisa sobre isso no livro de Físio. De bioquímica eu ainda não vi. Certo? Mais alguma dúvida? Hein, pessoal? A senhora vai disponibilizar esse slide, professora? Como assim, meu filho? Já botei ontem de noite. Desculpa, não olhei. Tá lá, eu sempre boto antes. Seja mesmo na aula presencial ou não, eu boto antes. E aí tem mais um tanto. Aí dali eu pego ali da parte dos corpos cetônicos. Aí, como eu falei para vocês, no final tem uma partezinha de ácido úrico. Semana que vem a gente ainda tem tempo, né, para tratar, porque depois eu quero ver se eu consigo dar. Vou ver se eu consigo dar 2 aulas de pele, que pele é muito assunto também, e fica umas aulas muito densas. Se eu conseguir dividir em 2, é melhor. A prova de vocês é só dia 8, né? De maio? Não é isso? Sim. Então, eu acho que vai dar. Dá para ter mais uma aula da parte renal, aí eu tiro dúvidas, não sei o quê, e depois eu entro com pele. Tá? Mas até aí tá tranquilo? Tá ou não tá? Espero que sim. Tá certo. Eu vou. Joia, Ana, joia, João. Eu vou depois baixar os vídeos, vou ver qual foi essa desgraça de telefone e disso, daquilo que acontece. Vou ver se eu consigo editar, eu vou botar. Quer dizer, vocês já podem acessar aí pelo Teams, né? Para dar uma olhadinha. Mas eu vou ver se depois eu edito e boto lá no YouTube também. Tá bom? Já organizadinho. E aí, posso ir? Eu vou dar aula daqui a pouco de novo. Pode, que eu também quero almoçar. Final de semana todos aí. Quer dizer, Então mais tá, tarde a gente. gente se vê de novo, né? Na aula de tarde. Valeu. Então tá, beijo para todo mundo. Bom fim de semana. Fiquem com Deus. Fiquem atentos. E qualquer novidade.